Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nossas boas-vindas também a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Nós agradecemos a todos. Hoje nós temos a grata satisfação de receber na nossa casa o nosso irmão Ricardinho. Ele vai abordar o tema do livro E a Vida Continua. Fique à vontade, Ricardo. Boa noite a todos. Nós vamos primeiro agradecemos a direção da casa, Valério, o pessoal que nos convidou para nós fazermos essa dissertação sobre o livro A Vida Continua. Se alguém já teve a oportunidade de ler o livro, é um livro muito interessante. Nós vamos falar do capítulo 9, do irmão Cláudio. É um caso que aconteceu verídico, da Ervelina Serpa e o Caio Fantini. Os dois tinham uma doença em comum. E eles iam fazer uma cirurgia, e eles fizeram uma viagem, nenhum conhecia o outro, e era de São Paulo. E eles foram até uma cidade fazer um descanso, um repouso, para que na semana que vem eles iriam fazer a cirurgia. E a doença deles era incomum, era igual. Mas nenhum nem o outro sabia. No hotel que eles ficaram conhecendo e falaram da doença deles que eles tinham. Aí nós vamos desenrolar o assunto agora, que é muito interessante, tá? Vamos lá. Então, como eles vão fazer essa cirurgia, eles desencarnam, aí eles se encontram no plano espiritual, no hospital, os dois. Então, vamos lá. Aqui já aqui acontece aqui é no plano espiritual. Eles falam, irmão Cláudio, todas as pessoas registrarão sensações iguais entre si depois da morte, porque ela tinha assim uma recusa maior na situação em que ela se encontrava no plano espiritual, devido à religião que ela professava, vocês vão ver. Então, como ela escutou muito burburinho que eles tinham desencarnado, mas ela não acreditava. E ela pediu uma audiência com esse professor Cláudio, que era um instrutor que tinha lá. Aí ela pergunta, irmão Cláudio, todas as pessoas registrarão sensações iguais entre si depois da morte? Ele responde, não, cada qual de nós é um mundo por si. E em razão disso, cada individualidade após largar o carro físico, encontrará emoções, lugares, pessoas, afinidades e oportunidades conforme desempenhou o ofício, ou melhor, os deveres que lhe competiam durante a existência na Terra. Ninguém pode conhecer o que não estuda, nem reter qualidades que não adquiriu. Então, quando você sai do corpo, que você vai para o plano espiritual, principalmente o carro físico que você teve na Terra, no qual Deus te concedeu, para que você pudesse aproveitar a encarnação, então o que é? O ofício que desempenhou, ou melhor, os deveres. O que você programou no plano espiritual? O que você veio para a Terra? Chegando na Terra, você praticou alguma coisa do espírito ou você viveu só para a matéria? Quando você desencarnar, do que você fez na Terra, para onde você vai? É o que você granjeou, o que você batalhou para si espiritualmente. Então, cada um vai para um lugar, nós não sabemos, tá? Então, a individualidade de cada um e a afinidade, principalmente, porque nós nos agrupamos no plano espiritual, por afinidade, por pensamentos, pelos gostos, pelas ideias, e justamente pelo trabalho. Vamos lá. A senhora, muito mais que o nosso irmão Ernesto, opõe firme recusa mental à verdade, à vista de suas convicções religiosas louváveis, mas provisórias, convicções que jazem solidamente estruturadas em seu espírito. Apesar de tudo, porém, tem a obrigação de assegurar-lhes que não mais pisamos a terra, que nos era comum, e sim um departamento do plano espiritual. Então, ela, pela religião que ela tinha, que nós não estamos criticando, que era ela católica, mas ela principalmente, pelos ensinamentos que ela teve, ela não achou que ela tinha um departamento da vida espiritual, que a vida continuava. Então isso ficou estruturado na mente dela.
Então ela não aceitava, porque a naturalidade depois que você desencarna é muito real. Porque o seu perispírito que você usa no plano espiritual é um corpo de carne também. O teu corpo no plano espiritual, ele envelhece, ele desgasta e ele morre. Porque ele é de carne, só que ele é mais rarefeito. Mas é um corpo. Entendeu? Então como é que ela chegou lá? Com um corpo de carne que era tão natural, que ela estava no hospital, se convalescendo da cirurgia, porque a doença que estava no perispírito dela, que passou para o corpo de carne, ela chegou lá com essa doença, então ela estava no hospital se recuperando ainda da cirurgia que ela tinha feito. Então ela tinha essa recusa mental no plano espiritual. Aí ela colocava, meu Deus, como pode ser isso? Irmã Evelina, trabalhe com a própria mente. Essa mente, gente, é o nosso pensamento. Doutor Inácio fala que quando você desencarnar, você tem que desencarnar o quê? O pensamento, não é o corpo. O corpo é um veículo que você usa, mas o teu pensamento é que vai envolver quando você desencarnar. Se você for apegado ao vício, você vai ficar em torno do vício. Se você for apegado ao teu carro, à tua fazenda, ou tua empresa, de lá você não vai sair, porque é o teu pensamento que vai envolver, a sua mente. Então era o caso dela. Trabalha com a própria mente. Se não abordássemos a crosta planetária pelo regaço materno, com o período da infância, logo após constrangendo-nos a longo serviço de readaptação, não seria a mesma coisa? Nós não readaptamos aqui quando nós nascemos? Quando você vai chegar no plano espiritual, você vai integrar a um grupo de trabalho. E lá você vai redescobrir coisas novas, você vai estudar, você vai trabalhar. Porque no nosso lar, não fala que lá tem indústrias de suco, de tecidos. Lá tem tudo que tem aqui. O André Luiz não fala que a Terra é uma cópia imperfeita do que existe no plano espiritual? Então lá é muito mais melhor, vamos dizer assim, do que aqui. Aqui é uma corpa pálida. Então, vamos seguir aqui, senão não vai dar tempo. Irmão Cláudio, qualquer aprendiz da ciência elementar no planeta não desconhece que a chamada matéria densa não é senão a energia radiante condensada. Em última análise, chegaremos a saber que a matéria é luz coagulada, substância divina que nos sugere a onipresença de Deus. Aí nós vamos buscar, porque a nossa matéria é sólida. E lá nós não concebemos uma matéria igual aqui, mas lá é uma matéria sólida também. Olha aqui, nós vamos olhar aqui, no Livro dos Espíritos, pergunta 22. Define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar, como essa parede? Os sentidos que é impenetrável são exatas essas definições? Kardec responde, vamos lá. Do ponto de vista, elas o são, porque não falais senão do que conheceis, do que nós conhecemos aqui, da cadeira, do tijolo, do piso. Pode ser, por exemplo, tão etéreo e sutil, que nenhuma impressão vos causa o sentido, contudo, é sempre matéria para vós, porém não o seria. Para nós não seria, mas para eles é matéria. É porque os nossos sentidos do corpo físico abafa o espírito da matéria que está aqui dentro. Mas quando você sair do corpo, você vai ver que é uma matéria também, que serão outros sentidos para nós. O Senhor quer afirmar mesmo que não estamos agora domiciliados no plano físico? Voltou Fantini a manifestar-se. Olha o que ele coloca. Chame-se a este mundo em que existimos, neste momento, outra vida, outro lado, região extrafísica ou esfera do espírito. Estamos num centro de atividade tão material, gente, olha lá, tão material quanto aquele em que se movimentam os homens, nossos irmãos ainda encarnados, condicionados ao tipo de impressões que ainda lhes governam, quase que de todos os recursos sensoriais. O mundo terrestre é aquilo que o pensamento do homem faz dele. Aqui é a mesma coisa. A matéria se resume à energia. Cá e lá,
O que se vê é a projeção temporária das nossas criações mentais. Então, a matéria que tem aqui, o homem é a projeção mental do homem. Ele vai esboçar, vai construir um edifício. É criação mental do homem. Mas é matéria, ele vai manipular a matéria e vai construir um edifício, vai construir um navio, vai construir um avião, um helicóptero. Lá é a mesma coisa. É um tipo de matéria que ele vai construir tudo isso. Por isso que lá e cá é a mesma coisa. O cara morreu hoje, foi para o plano espiritual, ele usa um corpo, ele está vivo, ele vai trabalhar, ele é médico, ele vai trabalhar na área da medicina. Ele é pedreiro aqui, ele não vai ser um engenheiro lá, ele vai ser pedreiro lá também. Ele vai estudar, ele vai se reformar, ele vai se reciclar. Um dia eu estava viajando com o Bacelli, ele falou exatamente isso para mim, que está no livro. Ricardinho, se nós desencarnarmos, chegarmos no plano espiritual, você vai integrar uma sociedade, você vai trabalhar, no carro dirigindo, indo para Prudente, mas ia para Prudente. E ele falou, você vai estudar, você vai se reciclar, você vai aprender coisas novas. É o que ele fala aqui, ó. Vamos lá. Então, morrer, qual é a novidade em torno disso? Qual é o maior interesse em nos reconhecermos redivivos? Olha aqui, ó. As incógnitas da vida exterior, com os desafios delas resultantes, são as mesmas. Os desafios que você tem aqui, você vai ter desafio lá. Você namora aqui, você vai namorar lá. Você estuda aqui, você vai continuar estudando lá. Porque é sequência da evolução, gente. É sequência para o nosso aprimoramento do espírito. A nossa vida, ela é eterna, você nunca morre. Você sempre vai evoluir. Sempre. O Chico não falava que Deus era um plantador de cebolas? Que existiria vários mundos? Nós vamos passando de evolução e vamos crescendo espiritualmente, crescendo moralmente. Então, olha lá, entretanto, se a criatura aspira efetivamente a realizar uma tomada de contas, encontra neste novo mundo surpresas muito fascinantes no estudo e redescoberta de si mesmo. Você vai se reencontrar, você vai se renascer de novo, você vai tomar posições e lugares e atividades de trabalho de inovação que nós não conhecemos. No livro Nosso Lar, para quem já leu, você vai ver a cidade de Nosso Lar, que ela é situada num umbral, porque você tem um umbral grosso, um umbral fino e um umbral médio. As pessoas ficam encantadas com a cidade. Na época, o livro foi escrito em 1942 ou 43, lá tinha 1 milhão de habitantes. Hoje, ela tem 19 milhões de habitantes. E essas pessoas fazem o que lá? Te pergunto, faz o quê? Tem que trabalhar, tem que estudar, tem que comer, tem que viver. É um progresso, gente. A vida continua. Por isso que o livro é escrito A Vida Continua. Saiu daqui, vai para lá, a sua vida continua. Nós não iremos sair do plano terra e ir para o plano espiritual, voar, volitar, ficar imaginando as coisas. Não, não é isso. É vida física também. Isso que nós temos que entender. E trabalhar também. Vamos lá. Ernesto sustentou o interrogatório. Todos os mortos estarão em todos os lugares da terra em condições idênticas à nossa? Ele fala, é impossível. Revejamos superficialmente a humanidade. Nós, encarnada em si, perceberemos algo do assunto. Contamos na terra de onde somos egressos, milhões de pessoas sensatas, espiritualmente desequilibradas, sadias e enfermas, instruídas e ignorantes, relativamente sublimadas e outras tantas ainda excessivamente animalizadas, confiantes e descrentes, amadurecidas na evolução ou iniciantes nela. Então, cada um que desencarna, de acordo com o que ele tem dentro dele, do seu pensamento, e com as afinidades que ele atrai, ele vai morar nas suas subdimensões que existem no plano espiritual. Não é que todo mundo vai para um lugar. Não. De acordo com o teu pensamento
e de acordo com o que você tem que expurgar lá no plano espiritual, o que você adquiriu aqui, você vai para uma região. E essas regiões, você vai desde o abismo, as trevas, você tem a nossa crosta, você vai para o plano espiritual, para o umbral grosso, umbral médio, umbral fino, e as suas subdivisões. Aí você vai para ciências, artes e culturas. Então, são 7 divisões. 7. Então, cada uma delas, nós iremos morar, se fixar. A pessoa sai daqui com um problema mental. Ele vai morar lá, se tratar num sanatório. O doutor Inácio não cuida de um sanatório que era em Uberaba. Ele montou um sanatório na Uberaba, no plano espiritual. Porque nós temos a cidade de Araçatuba aqui na crosta, e tem Araçatuba no plano espiritual. E para lá, para onde a gente vai, uma pessoa que sai daqui com uma pessoa animalizada, que não conhece nada, ela vai morar numa região de acordo com, compatível com a mente dela. Vamos lá. Nada fácil é padronizar as situações dos espíritos desencarnados. Você vê como não é fácil. Basta recordar que 150 mil pessoas, aproximadamente, por dia saem de circulação do ambiente físico. Gente, esse livro, ele está se referindo na época que foi psicografado, tá? Em 1940. Na média flutuante de 100 por minuto, largando afetos, realizações, compromissos, problemas. Ora, todos são filhos de Deus e recebem de Deus atenções e providência análogas do ponto de vista do amor, com que somos envolvidos na criação, embora diversas no moldes múltiplos em que se exprime. Então Deus dá para nós todas as qualidades do amor, da compreensão, da humildade, da beneficência, da caridade, tudo dentro de nós. Mas cada um vai se expressar aqui em múltiplos. Uns pegam esses dons e multiplicam, outros não os enterram, não praticam, não quer saber. Outros não se interessam pelas coisas religiosas, só para as coisas materiais. São diversas mentes, então não dá para a pessoa precisar como que ele vai situar a pessoa desencarnada. De uma coisa eu tenho certeza, no livro Libertação, com o Druso, ele falando que aqueles que estão no limiar da crosta terrestre para o abismo, é aqueles que negligenciou os dons divinos, a mediunidade, ou deturpou os ensinamentos do Senhor. Principalmente esses que estão adulterando as obras do Chico Xavier. Adulterando as obras e palavras de vida eterna que o Chico Xavier psicografou. Porque quando ele veio à Terra, quando de Kardec, que ele veio para a Terra como Chico, ele ficou ao lado do Senhor durante 40 anos para fazer essa missão. E hoje o homem, na Terra, por vaidade, por ambição, por projeção social, estão deturpando a doutrina espírita. Fazendo congressos pagos, quer dizer, diminuindo o que a doutrina tem de mais santa e de mais cara, que é o trabalho na humildade junto com os irmãos necessitados. Porque o Cristo, quando ele veio à Terra, ele andou em cima, nas cidades de Betsaida, Cafarnaum, trabalhando junto com os oprimidos, com os necessitados. É por isso que a doutrina está faltando resgatar esse trabalho, que é o trabalho junto com os irmãos necessitados. É isso que tem que fazer, Valéria. Trabalhar junto com as pessoas que mais necessitam do Evangelho do Senhor, que é a doutrina espírita, que é a revivência do cristianismo. É isso que a doutrina veio fazer. Trazer de volta tudo que o Cristo nos ensinou. A doutrina veio para isso, mas muitos estão se perdendo. Vamos lá. Porque haja um desencarnado louco, não adquire o juízo de um dia para o outro, e nem o ignorante obtém a sabedoria por osmose. Estamos diante de trabalho imenso, anotou Fantini espantado.
Sim, no mundo dos homens, uma criatura não se modifica de improviso, por haver atravessado o oceano de um continente para o outro. Acontece o mesmo no domínio do espírito. O cara morre aqui, vai para o plano espiritual, ele vai mudar? Não vai. O cara sai daqui, pegou um avião, atravessou, vai lá para os Estados Unidos, ele vai mudar o jeito dele ser? Não vai. Nós temos que fazer a modificação interna dentro de nós aqui, para que quando você chegar lá, você colheu o que você plantou aqui. É assim que funciona. Mas a modificação, não. Evelina, que não acreditava no que ouvia, objurgou insatisfeita. Gente, às vezes você pode achar que a gente está falando demais, mas não é. Leia o livro. É isso daí. Mas se nos achamos num plano espiritual, quer dizer das construções sólidas, lá. Ela está se referindo a lá. Quer dizer das construções sólidas, vinculadas à arquitetura terrestre com que somos defrontados. Ela está dizendo o seguinte: esse monte de construções, de prédio, que é igual na Terra. Olha lá. Nenhum espanto. Quando ponderarmos que os edifícios no mundo dos homens nascem do pensamento que os esculpe e da matéria que obedece aos projetos elaborados, aqui verificaremos o mesmo processo, gente. Então o engenheiro lá desenha, faz um prédio. Aqui os homens fazem a mesma coisa. Então o mundo espiritual, que é um planeta Terra também, igual aqui, não tem tanta diferença. Não tem tanta diferença. A diferença que existe é o perispírito, que é um corpo mais leve. Vamos lá. Certamente que numerosos amigos sorrirão ao contato. Isso aqui é um prefácio, gente, do Emmanuel, no livro Nosso Lar. Tá? Olha o que ele fala. Ó. Certamente que numerosos amigos sorrirão ao contato de determinadas passagens da narrativa. O inabitual, entretanto, causa surpresa em todos os tempos. Quem não sorriria na Terra, anos atrás, quando se lhe falasse da aviação, da eletricidade, da radiofonia? Hoje eu coloco do celular, do iPhone, do iPad. Se falasse isso em 1940, eu ia falar, esse cara é louco. Ele está falando aqui, ó, do prefácio do Novo Amigo, do livro Nosso Lar. Quem que é o Novo Amigo? André Luiz. As obras da coleção que o André Luiz psicografou. Está aqui, ó. Vamos lá. A senhora Serpa não conseguiu ocultar a incredulidade. Tudo parece inverossímil, ela falou para o irmão Cláudio. Nada se nos afigura mais inverossímil que a verdade. No entanto, por que prefiramos por muito tempo a ilusão, em lugar dela, a realidade não deixa de ser o que é. É a mesma coisa que você fala para uma pessoa, você acredita na reencarnação? Ela fala, não, eu não acredito. Mas é indiferente se você acredita ou não. Isso é uma lei divina para todos os mundos. Então, é verdade. Então, ela se recusava em acreditar que ela estava no mundo espiritual, mas era verdade. Olha como a pessoa na Terra desencarna e chega no plano espiritual, a dificuldade que ela tem de se localizar, de compreender a situação em que ela se encontra. Porque para ela, você não vivenciou isso na Terra. Principalmente as religiões, principalmente a evangélica, ela fala que quando você desencarna, você vai dormir. Lê o livro Os Mensageiros que você vai ver quantas pessoas estão dormindo lá, esperando o juízo final. Vamos lá. Evelina se viu entontecida, fatigada, provisoriamente inabilitada a mais amplas ilações. A moça de fé profunda viu-se de um intervalo na conversação procurando saber. Olha lá. Irmão Cláudio, não posso duvidar de suas afirmações, embora me custe a crer. Olha o quanto que ele já tinha conversado. Fora isso, gente, no hospital, que quando ela soube a notícia que ela estava desencarnada, ela não acreditou. Ela achou um absurdo o que as pessoas estavam falando para ela. Por isso que ela foi ter o diálogo com o irmão Cláudio. Ela não acreditava. Você vê como é que é tão real?
nesse livro, nesse capítulo, o André Luiz discorre de uma passagem que eles estão conversando, os três, Fantini, a Everlina e o irmão Cláudio, como se fosse um lugar da terra, de tão natural que era, um jardim. Parecia qualquer lugar da terra, ele discorre no livro. Tamanha é a naturalidade. Vamos lá. Me custa crer que estamos na posição de pessoas desencarnadas, conforme as suas expressões. Esteja certo de que não desejo perder de modo algum a sua orientação. Contudo, gostaria de tomar contato com um sacerdote, um padre católico, por exemplo. Ficaria feliz se pudesse entregar-me à prática da confissão, permutar ideias livremente com o diretor da fé, que me formou o caráter, sem qualquer constrangimento da vida social. Olha, ela queria falar com um padre, tá? Olha a resposta do nosso irmão. O amigo bondoso sorriu compreensivo e esclareceu. A igreja aqui está positivamente renovada, posto que possamos encontrar representantes de todas as religiões terrestres, aferrados a dogmas, concepções estreitas, preconceitos de tirania, diversos no fanatismo, nas áreas vizinhas, em que se congregam milhares e milhares de inteligências rebeldes e perturbadas. Aqui, propriamente, o sacerdote não ouviria em confissão, de natureza religiosa, enviá-la-ia a um dos nossos institutos de psiquiatria protetora, em que a irmã pode e deve ter a sua ficha para receber a assistência necessária. Olha, gente, ela está num plano, que o plano que ela está, não tem igreja. Não tem igreja. Ela está num plano mais sublimado. Mas, se ela quisesse, nas suas subdivisões que tem no plano espiritual, o que você vai encontrar? Foi o que eu falei, que ela fala da mente. Olha lá, você vai encontrar lá, representante de todas as religiões, seria as cidades vizinhas, que as pessoas vão para lá. Você vai encontrar todas a dogma, concepções estreitas, tirania diversa, fanatismo, nas áreas vizinhas que se congregam milhares e milhares de inteligências rebeldes e perturbadas, que dominam as pessoas, que escravizam as pessoas. São essas regiões de exposição de purgatório da pessoa, que a pessoa vai para esses lugares, aonde lá ela vai padecer, ela vai sofrer. Aonde tem muita tirania, olha lá, tá? Pessoas que comandam falanges. Vocês já leram o André Luiz, quando ele estava vagando, no livro Nosso Lar, que ele conta a história dele? É mais ou menos por aí. Vamos lá. Instrutor Ribas, no Instituto de Psiquiatria Protetora, diagnosticava Evelina Serpa quando ela pergunta: por que semelhante inadaptação? Por que ela não se adaptava a esse local? Devido à concepção religiosa que ela aprendeu aqui na Terra. Aqui no Espiritismo nós não ensinamos na reencarnação, a pluralidade dos mundos existentes, que você vai encontrar do lado de lá muita coisa que você vai trabalhar, que você vai estudar. Então, nós vamos nos aprimorando, nós vamos estudando, nós vamos formando um caráter religioso, abrindo a nossa mente, lendo os livros. Na outra religião, não. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Vamos lá. Falta de preparo na vida física. De modo geral, a sua posição de surpresa é comum à maioria das criaturas terrestres, em virtude da ausência de integração real com as experiências religiosas que se afeiçoam. Então, aqui tem o curso, tem aula de mediunidade. Então, todos nós nos favorece a uma compreensão maior acerca das coisas do espírito. Lá não. As outras religiões não favorecem isso. Por isso que o Chico sempre falava de cada 4 que desencarna,
um acende e 3 fica vagando. E ele falava que os espíritas estão desencarnando mal. Chico que dizia isso. Agora, os espíritos têm que fazer uma reflexão do que vem na casa. Só para tomar passe, só para assistir palestra e não executar nenhuma tarefa no bem? Que diferença vai fazer nós que viemos à casa espírita? Assiste a palestra, toma um passe e vai embora. O católico assiste a missa, toma a hóstia e vai embora. Você acha que a justiça divina vai fazer diferença? Não vai. Por isso que o mestre pergunta: quais são as suas obras? Obras no bem. Trabalho, luta, socorrer aquele necessitado. Porque quando você derdes a um desses pequeninos, é a mim que você está dando. Porque o Cristo é a alma da terra. Ele é o demiurgo da terra. Deus lhe confiou, numa palestra que a gente faz, no livro Jesus de Nazaré do Bacere, do irmão José, ele coloca assim: quando ele tinha 6 anos, ele falando com os emissários, Miguel, convoque muitos aí no plano espiritual para vir à terra, porque a tutela da humanidade que o Pai me confiou está nos primórdios da evolução. Então, quando você ajuda um irmão, você está ajudando o Cristo. Porque o Cristo, intrinsecamente, ele está dentro de você. Porque ele vai fazer você, no futuro, a ser um Cristo igual a ele. Porque você recebeu todos os dons divinos que saiu da mão de Deus. Está dentro no cofre do seu coração. Basta você se expandir, criar, trabalhar, estudar. É para isso que nós viemos na Terra. Vamos lá. Ao refletir do mestre de paciência infinita, a cuja magnanimidade recorria em todas as dificuldades e tribulações, sem se dar ao trabalho de perquirir-lhes as lições e acompanhar-lhes os exemplos. Medita bem nisso daqui, hein? Medite bem, para vocês gravar isso daqui. Sair daqui, gravar só isso daqui, valeu a palestra. Ao refletir no mestre de paciência infinita, a cuja magnanimidade recorria em todas as dificuldades e tribulações, sem se dar ao trabalho de perquirir-lhes as lições e acompanhar-lhes os exemplos. Vamos lá. E aquele Jesus que adorara por fora, lhe ganhava agora a intimidade do coração, e lhe perguntavam com infinita doçura: Evelina, que fizeste de mim? O que você está fazendo do Cristo? Que a hora que você precisa dele, nas suas dificuldades, tribulações, e você não acompanha os exemplos que ele deixou? O que você está fazendo do Cristo? Já parou para pensar? Muita paz a todos, que Deus nos abençoe e nos proteja sempre. Muita paz. Oração? Tá. Gente, vamos fazer uma oração para agradecer a esta casa que acolhe a todos nós de um memorável espírito que esteve na terra e deixou exemplos dignificantes, que se chama Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Quem frequenta essa casa é abençoado, porque ele está no comando, no leme desta casa. Regace as mangas e vamos ao trabalho. Tá bom, gente? Então vamos fechar os nossos olhos, elevarmos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, ao nosso mestre divino, de amor e bondade, para que ele possa envolver com seu sentimento de amor e de bondade os nossos espíritos, para que nós possamos crescer espiritualmente, Senhor, e colocar em prática os teus ensinamentos sublimes que o Senhor deixou para todos nós.
Sendo assim, mestre amado, nós te agradecemos por tudo que tem feito para a nossa família, para a nossa vida. Te agradecemos, Senhor. Agradecemos aos benfeitores espirituais desta casa, que eles possam iluminar os nossos passos e nos dar as coragens necessárias para executar as tarefas que estão incumbidas para todos nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes entregue às tentações, mas livra-nos, Senhor Jesus, de todo mal. Que assim seja. Amém.